Pois, tá, bem-vindos. Realmente. Estamos nós para mais um encontro, mais uma onda, mais um ciclo de 13 dias. Então vamos fazer aqui a nossa sintonização antes de entrarmos aqui pela leitura da onda. Vamos sentar-nos com a coluna direita, o mais vertical possível. Vamos trazer as nossas mãos aos joelhos. Vamos tomar consciência da respiração. Trazer toda a nossa consciência, isto aqui e agora. Soltar todas as tensões, soltar todos os pensamentos, todas as emoções. Vamos relaxar neste momento presente. Sentir o nosso corpo. Fazer um breve scan por todo o nosso corpo, desde os dedos dos pés até à ponta da cabeça, até ao topo. Vamos contrair todos os músculos. E fazemos uma inspiração profunda. Expiramos todo o ar. Fazemos uma nova inspiração. Expira. Solta, relaxa. E mais uma última inspiração profunda. Expira tudo, todo o ar. Vamos continuar a focar no movimento da respiração e vamos trazer a respiração da mente natural, a respiração em 4 tempos. Todos nós já conhecemos, então cada um vai fazer esse ciclo de respirações em 4 tempos, durante 4 ciclos. Então vamos expirar todo o ar dos pulmões e vamos iniciar agora. Ao terminarmos esse ciclo de 4 respirações, tornamos uma respiração normal. Trazemos as nossas mãos ao coração. Vamos sentir essa vida que pulsa dentro de nós. Sentir o nosso coração, o seu batimento. Sentir esse campo eletromagnético que se forma entre o nosso coração e as nossas mãos. E ficamos
nessa paz do nosso santuário interno, do nosso coração, da vida que temos. Vamos tentar conectar profundamente com a nossa vida, com o nosso coração. Vamos sentir esse ponto de luz branca no centro do nosso coração. Vamos visualizar que ela se expande a cada batimento, a cada expiração, pulsando luz e amor para o nosso redor, preenchendo-nos com essa luz brilhante, com esse amor, com essa gratidão por estarmos aqui agora no nosso corpo-templo, no espaço em que cada um se encontra. Vamos imaginar que ao nosso redor se forma essa esfera de luz e que desde o centro do nosso coração se projetam dois feixes de luz que nos conectam ao coração do céu e ao coração da terra. Vamos visualizar a nossa conexão com o coração do céu, com o coração do Pai. Vamos sentir que as suas bênçãos, que essa luminosidade, esse fogo de vida, essa força de viver, essa iluminação a fluir até nós através desse feixe, dessa ponte, e a aumentar a intensidade de luz do nosso campo, esta esfera que nos envolve. E visualizamos também a nossa conexão através de um feixe de luz ao coração da Terra. Vamos sentir que esse feixe de luz se enraiza no coração de cristal do planeta. Vamos visualizar essas inúmeras raízes, umas raízes de uma árvore que nos ancoram no coração de cristal da Terra. Sentir a vida que a Terra pulsa, a vida que as nossas raízes recebem, todo o amor, todo o sustento, toda a nutrição, toda esta força da natureza, da Terra, da Mãe, a fluir até nós, até o nosso coração, através dessas raízes, deste canal de luz. E sentimos a fusão da energia do Pai e da Mãe no nosso coração, a pulsar, a irradiar mais amor, mais luz ao nosso redor, todo o espaço onde nos encontramos, preenchidos com esta sensação de gratidão e amor. Agradecemos o ciclo que terminamos, na onda da tormenta. Agradecemos este dia de vida, este início na onda encantada do humano amarelo, que marca também o fim do Castelo Branco do norte de Cruzeiro. Conectados com o nosso coração, agradecemos tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos e tudo aquilo que intencionamos. E desde este centro, vamos invocar a prece às 7 direções galácticas, para que reverbere em nós, na nossa vida e em todos os seres, em todo o mundo, agora. Desde a casa este da luz, que a sabedoria se abre em aurora sobre nós,
para que vejamos as coisas com clareza. Desde a casa norte da noite, que a sabedoria amadureça entre nós, para que conheçamos tudo desde dentro. Desde a casa oeste da transformação, que a sabedoria se transforme em ação correta, para que façamos aquilo que tenha que ser feito. Desde a casa sul do sol eterno, que a ação correta nos dê a colheita, para que desfrutemos dos frutos do ser planetário. Desde a casa superior do paraíso, onde se reúnem os povos das estrelas e os nossos antepassados, que as suas bênçãos cheguem até nós, agora. Desde a casa interior da Terra, que o pulsar do coração de cristal do planeta nos abençoe com as suas harmonias, para que a paz prevaleça na Terra. Desde a fonte central da galáxia, que está em todas as partes ao mesmo tempo, que tudo se reconheça como luz e amor mútuo. Ayum, Unapku, Eva Maya, Emaho. Ayum, Unapku, Eva Maya, Emaho. Ayum, Unapku, Eva Maya, Emaho. Salva a harmonia da mente e da natureza. Cultura galáctica, vai em paz. Aho. Gratidão, gratidão, gratidão. Hum, hum, hum. Gratidão. Vamos retornar. Estão bem? Uhum, Olá. Estás melhor, Tita? um pouquinho. Ok. Então, vamos fazer aquele modelo que nós tínhamos iniciado Ih, de, de cada um contribuir com um pulsar. O que é que sentem? Como é que pode se ser. sentes, Tita? Eu não sei se eu Não? vou. Estás na Não, receptividade? estou, Está porque eu bem. estou mesmo. Pronto. Desculpa, Sim. contribuo noutra altura, tá bom? É que eu nem fiz a onda nem nada, porque Isto hoje é tudo na intuição. cheguei, foi dar jantar e organizar aqui as coisas da casa, responder a umas Está mensagens bem. e sentar-me aqui no sofá. Ok, então vá, Tá bem? desfruta. Vais partilhando o que Ok. sentires. Sim, sim, eu isso farei. Obrigada. Pronto, então eu se calhar arranco aqui, depois se a Joana, o Ícaro ou a minha mãe quiserem também fazer o pulsar. Então, nós estamos aqui a terminar o Castelo Branco, não é? Antes de iniciar o centro do Tzolk'in, não é? Aquele período de grande transformação dos portais e do tubo falante. Então, esta onda do humano vem depois da onda da tormenta da transformação. E ontem quem abriu o portal, não é, foi o macaco cósmico, que nos recordou, não é, dessa leveza de transcender todo o processo de transformação, mas com esta forma leve, lúdica, além da ilusão, não é? Além daquilo que a gente vê, daquele caos que parece externo, focar no nosso interno e trazer a leveza desde de dentro, desde o nosso coração. Ele também tinha este apoio dessa águia visionária, a águia cósmica que via além dessa ilusão. E então é este macaco que abre a porta desta jornada dos próximos 13 dias, recordando-nos, né, dessa ilusão de trazermos a nossa criatividade, o nosso reino imaginário, a nossa leveza, esse nosso lado mais de criança, não é? De ver essa arte, essa beleza em tudo aquilo que nos rodeia. E nesta onda do humano, que é uma onda amarelinha, não é? Fala já do amadurecimento, também é um selo amarelo. Então tem também esta finalidade da colheita, não é? Ao fim deste castelo branco de transformação, era o castelo da morte, onde nos refinamos
e onde agora vamos atrair e unificar todos os aspectos que nos vão aprimorar nesta nossa capacidade de acedermos à nossa forma humana, à nossa humanidade, não é? Onde nós nos percebemos como seres separados de tudo, mas isso é uma grande ilusão. Daí o macaco estar-nos sempre a recordar dessa ilusão de nós não sermos separados do todo e esta parte da unidade que cada um ocupa ter influência no todo, não é? Como aquela analogia da gota no oceano. Então nós vamos nos sempre recordar nesta nossa forma unitária de humanos da nossa conexão com algo maior, e esse é o grande desafio. Daí termos aqui o vento a desafiar a onda toda, não é? O espírito, a lenta comunicação. Então é este humano que, na sua forma individual, na ilusão da separatividade, tem como missão recordar essa ligação com algo maior. Está ligado ao todo, ligado ao espírito, não é? Que existe uma comunicação interna que vem de dentro. Então, este humano, ele vai agir aqui com o apoio da mão, não é? Com o seu análogo, vai realizar toda a sua sabedoria, todo aquele conhecimento que ele tem para que se torne realmente sabedoria, não é? Então o humano tem a sede de querer saber, assim como a mão, mas o, o saber, o conhecimento sem a ação não tem qualquer impacto no todo, não é? No coletivo. Então há que agir de acordo com o nosso conhecimento, todos os saberes que vamos adquirindo, todas as ferramentas que nós temos, todo aquele conhecimento que nós acumulamos durante a nossa jornada, não é? Como nós olhamos aqui para trás, já fizemos uma jornada de 92 dias, não é? Adquirimos vários conhecimentos, assim como na nossa vida. Agora chegou o momento de trazer a ação sobre isso, colher os frutos dessa sabedoria, de todas as ferramentas que nós tomamos conhecimento e adquirimos ao longo do nosso percurso e realizar, aprimorar a nossa jornada através da nossa transformação na nossa forma humana, de nos tornarmos melhores humanos, melhores pessoas, influenciarmos através do nosso caráter, não é? De quem nós somos, sem querer controlar o outro, percebendo que, ok, sim, nós somos parte do todo, mas somos estas células individuais em que cada um de nós está a fazer o seu percurso com a consciência que tem em dado momento, e a partir desse reconhecimento, de perceber que, ok, sim, estamos todos aqui na Terra, num caminho de evolução de consciência, em estágios diferentes, em níveis diferentes, e que cada um está a fazer o processo à sua maneira, com a consciência que tem. Então, quando olhamos desta forma para o outro humano, para os outros humanos, nós conseguimos ativar a humanidade, a compaixão também pelo caminho de cada um e perceber que cada um está onde tem que estar, a fazer aquilo que tem que fazer no seu tempo. E o humano tem como oculto aqui esta lua cósmica. Então, nós somos esta forma corporal, não é? Nesta quantidade de água que temos, não é? Deste 70% do nosso emocional. Então, a emoção aqui está como poder oculto do humano, porque através destas emoções nós conseguimos perceber como é que estamos a interagir com o coletivo, não é? O que é que o externo está a fazer sentir, e isso não é para ser
tomado muitas vezes como uma forma de reagir, não é? Às circunstâncias ou às situações ou às pessoas, mas de serem chaves para eu continuar a minha jornada de evolução, porque esta lua que está aqui oculta, ela é a onda da Terra, que fala sobre a evolução na Terra, não é? Esse ser que está em constante evolução, assim como nós, que percebe tudo como sincronicidades. Então, todos os eventos, todas as situações não são aleatórias, mas são sincronicidades e tudo está a comunicar connosco a todo momento, sempre em benefício da nossa jornada de evolução. Então existe esta fluidez, o fluxo da vida. A vida vai passando por várias fases. Nós vamos estar sempre em evolução. Tudo vai estar a contribuir para o nosso caminho, não é? Então este emocional contribui para nós. Quando abraçamos essas nossas emoções e as reintegramos em nós. Nós entendemos o que elas estão a querer comunicar, ressignificamos e transcendemos o emocional. Então não é ser afetado por esse emocional, mas é nem reagir, é transcendê-lo, né? Perceber sim que este corpo de água faz parte de nós, assim como da terra, e que ele tem a capacidade de dar vida, de nutrir, de trazer essa água que dá vida a todas as plantas, não é? Assim como a nós, ou ficar estagnado, não é? É tudo uma escolha nossa. Então vamos colocar estas emoções, vamos fluir com elas, vamos senti-las no nosso corpo. Então todo esse ciclo da onda da Terra vai nos estar a empoderar. Então a Terra, o estar aqui nesta evolução, neste planeta, é o que empodera a nossa vida, a nossa forma de ser humano, não é? De sermos humanos. E quando abrimos aqui a onda, vimos aqui os dois portais, o de entrada. Isto está pequenino para vocês ou está bom? Está a ver aí no computador, consegue ver bem a onda? Uhum. Tá, ok. A transcendência deste ciclo todo é a semente, transcende a percepção, transcende aqui, deixa eu ver aqui, ok. Então, todo este caminho que nós vamos fazer, nós vamos transcender todos os passos através deste foco. Transcender o foco, transcender a percepção, não é? Trazer essa visão elevada da nossa jornada, não é? Transcender tudo aquilo que nos limita a perceber que somos só uma pequenina semente. Não. Trazer a visão elevada do potencial, do nosso potencial, não é? Do, daquela semente pequenina que vai ser uma árvore quando o sol é bem nutrido, quando tem todas as condições para germinar. Então, trazer esse foco nessa visão para onde estamos a ir, não é? Qual é que é o nosso propósito, o nosso objetivo. Então, esta semente cósmica ela vai empoderar este humano, vai empoderar este caminho e vai sempre recordar que é aqui e agora, a cada degrau do caminho, a cada passo destes 13 dias. É aqui e agora que nós temos a capacidade de transcender as nossas percepções, né? Então, como humano, é muito deste do, do, do conhecimento adquirido e de ficar tudo aqui na cabeça, não é? Há que colocar em prática, soltar essas sementes, soltar essas percepções e focar naquilo que a gente está a querer semear, não é? O campo que a gente está a querer semear. Qual é que é a nossa colheita? O que é que a gente vai querer colher? Não é? Então, se eu quero um campo de milho, eu vou semear milho, não vou semear abóboras, não é? Então, muito esta visão de qual é que é o nosso propósito. O que é que eu tenho? Quais são as minhas sementes? Quais são as minhas ferramentas? Quais são o meu conhecimento que eu vou querer estar a liberar? Para onde é que eu estou a ir?
percebem? Muito foco nesta jornada, porque é a Terra que está aqui, a nossa navegação a empoderar todo este caminho do humano. Foco nessa jornada, foco na comunicação, né, com o divino, a escuta atenta, perceber que tudo está a comunicar connosco, porque a onda do vento vai estar em desafio. Então, nós olhamos para ali e colocamos ainda mais atenção nos desafios. Então, quando nós estamos muito focados só no externo, não sei o quê, temos que silenciar ou perceber que tudo comunica e que existe algo superior a nós que está sempre em constante comunicação. Então, aceder a esse local para escutar a nossa verdade interna, o nosso coração, neste caso. Eu, se calhar, então termino aqui os amarelinhos e depois passo para vocês. Aqui o torre de comando, não é? A quinta força desta onda, o guerreiro harmónico. Ele vai estar a pedir, não é? Que a gente comande este questionamento. Lá está, mais uma vez, tudo a ver com esta inteligência, com esta capacidade de questionar. Isto está tudo no mental, não é? Então nós somos seres muito mentais, os humanos, não é? E então ele vai questionar todos os medos, tudo aquilo que nos está a impedir de avançar no nosso caminho, tudo aquilo que vai contra os nossos valores, questionar todas as crenças limitantes. Então, este guerreiro traz esta qualidade de questionar. Para quê? Para nós soltarmos os medos, soltarmos todas as ilusões de separatividade, porque este enlaçador também remete a esse enlaçamento, enlace de mundos, não é? Recorda-nos que tudo está conectado, tudo é em Lakesh, então o que nos separa são crenças limitantes. Então o guerreiro traz esta inteligência para questionar e ativar esse sonho maior, o análogo. Então, qual é o nosso sonho, o nosso santuário interno, o sonho maior? E vamos ser guiados por essa percepção, perceber que é tudo cá dentro. Todas os nossos questionamentos são respondidos internamente, não é? As respostas estão todas cá dentro. E a serpente, ela impulsiona-nos a libertar, a sobreviver, não é? Porque este guerreiro, ele age com esta intrepidez, não é? Com esta quase que coragem. Tem força para manter o seu questionamento, os seus valores, tudo aquilo que ele acredita. E essa capacidade empodera-nos, ajuda-nos a sobreviver, a manter a nossa força vital no meio de tudo aquilo que questiona, de tudo aquilo que vai fazer com que sejamos, lá está aqui, influenciados pelo externo, ou não, percebem? Então este guerreiro traz essa força. O sol é o coração, o que pulsa, pum pum, o batimento. O que é que pulsa? É esta vida, o iluminar. Então este sol, nesta onda do humano, ele está no pulso de realizar o quê? A vida, iluminar, como um sol, não é? Que ilumina todos. A nossa postura, a nossa humanidade, a nossa abertura, os nossos valores, o nosso caráter, têm a capacidade de trazer vida, de iluminar tudo ao nosso redor, não é? De estarmos ao serviço deste fogo universal. Lá está, mais uma vez, transformando a nossa realidade, influenciando, mais como inspirar também, porque o sol ele aquece, ele está a exercer um efeito, sim, assim como as estrelas, eles irradiam, não é? Mas eles só
pela sua presença, conseguem transformar aquela situação, aquela realidade, aquele campo onde ele se encontra. Então, este humano, quando está iluminado, quando pulsa a sua verdade, o seu coração, ele entra em qualquer situação, em qualquer ambiente, e o seu brilho, a sua vida, são capazes de transformar tudo ao seu entorno, de iluminar as outras consciências. Por isso é que este humano fala muito sobre não controlar, mas através da sua postura, daquilo que ele é, do seu brilho, influenciar, inspirar, no fundo, percebem? Não é uma ação que ele exerce, é uma influência. Ele vai influenciar a que os outros ajam também de certa forma, percebem? É mais como uma inspiração. E ele é guiado, este sol, lá está, novamente, pelo guerreiro, pelos aqueles que questionam, pelos valores, pelos ideais, não por crenças limitantes, mas tudo o que transcenda condicionamentos, transcender todos os condicionamentos para podermos trazer mais luz, mais amor. E este sol, ele brilha e irradia quando essa luz é partilhada, quando é para ser uma luz humana, de entrega, não é? Daquele sol que dá. Por isso é que é o desafio do sol, é o cachorro, não é? É de coração. É, eu vivo a minha verdade e nesta verdade, neste amor que eu sinto por mim, eu irradio amor e luz para todos. Então eu só consigo dar, este sol só consegue irradiar luz e amor porque ele é luz e amor. Então ele tem que se abastecer, tem que autogerar essa luz e amor. Por isso é que esta tormenta é o análogo do sol. Temos que autogerar essas capacidades dentro de nós para podermos irradiá-las. Então nós não vamos conseguir irradiar nada que a gente não seja. E isto é muito o pulso desta onda, este humano que pulsa, que irradia aquilo que é a sua própria luz. Então, o que empodera esta irradiação daquilo que eu sou é nutrir aquilo que eu sou, esse ser, que é o dragão. Nutro o meu verdadeiro ser, quem eu realmente sou. E aí eu posso brilhar e iluminar tudo ao meu redor, trazer vida. Então, esta é a interpretação dos amarelinhos, aqui do pulsar da quarta dimensão. São os dois portais de entrada e as torres. É a estrutura desta onda amarela. Então é como se nós agora tivéssemos esta oportunidade de vivermos este ser, este colher os frutos deste ser que geramos lá no Ki 1. Então, este humano magnético. Em quem é que quer ler os vermelhinhos? Olha, eu vou-me oferecer só porque é a onda encantada do meu Ah, filho. pois, exatamente, é verdade. Boa. E vou começar no quino dele, né? Sim, sim, sim. Força, Mas é a Joana. primeira vez que eu vou fazer isto, então É intuitivo. vou muito na Verdade. simplicidade, do que eu sei, do que eu sinto. Obrigada, Bárbara, pela oportunidade Gratidão. e pela partilha também. Então vamos aqui ao caminhante dos céus lunar, que ele identifica, né? Ele vem nos questionar, identificar, ver onde é que está o nosso desafio aqui neste ciclo de 13 dias. E para o caminhante é fácil ele largar, né? Desapegar, ele é muito, ele só vai, ele explora o espaço. E às vezes eu sinto necessidade de trazer um pouco vigília neste caso, porque eu sinto que há muitos caminhantes que exploram o espaço e só vão nessa facilidade que eles têm inerente de explorar,
seja o mundo interno, mas aqui falo até mais num lado externo, porque a nossa sociedade está muito no externo, então o ir, o fazer, o só ir, e nessa facilidade do desapego, eu sinto que, que é fácil para ele só. E acho que é uma aprendizagem, né? Para nós, nos momentos em que nós estamos agora, sentirmos e sermos esse desapego. Então, e ele é o desafio da onda. Então, se calhar não é assim tão fácil. Ou seja, vamos ter que identificar, não é? O que é que não é fácil para nós, que nós estamos ainda a agarrar, mas que nós precisamos deixar ir, para então conseguirmos continuar a explorar, explorar o espaço. E, e o guia, a serpente, que ela traz-nos essa necessidade de nós irmos para o corpo, porque às vezes o caminhante pode ter esta coisa inerente de tanto ir, que depois se esquece um pouco deste corpo. E eu sinto que também agora, na nossa sociedade, há muito essa desconexão com o corpo. Há muito a mente, não é? A mente, a mente, a mente. E é tão importante porque ele é o nosso veículo, não é? Ele é a nossa ferramenta que nos possibilita depois a ir para outros lugares, com outros corpos, não é? Então aqui para mim é tipo um super cuidado ao corpo, físico neste caso, para mim é tipo a força vital, não é? Os instintos, é estarmos numa floresta, sabermos que tudo pode acontecer, temos o medo, temos todas as sensações, não é? Mas nós temos esse instinto que vem de dentro e nos está a possibilitar conectar 100% ao corpo, que é onde nós estamos agora. Então esse é o nosso guia, né? É o que nos vai mover nessa caminhada, nessa exploração. Ok, podemos desapegar na morte, né, na transformação, no lado mais de refinamento e mais imaterial, digamos, mas depois precisamos do corpo também. E, e o corpo vai nos ajudar a irmos para o antípoda da noite. E a noite também é muito mental, né? Muito, vai aqui energia mais para a mente e que nos fala sobre a possibilidade de nós sonharmos ou seja, que através de toda a nossa ideia, ela realiza-se porque teve um sonho. E só vamos realizar porque temos um sonho. Mas isto hoje em dia também é muito difícil de acreditar, porque nós temos muitas limitações. Mas quando nós começamos a expandir e começamos a perceber que, não, se calhar o meu sonho ele vai realizar. Não da maneira que as pessoas dizem, né, que a sociedade nos coloca. Mas ele se calhar vai. Então o desafio mais uma vez, a mente, né? Esta coisa da mente, o que é que nós conseguimos fazer com a nossa mente? Será que o nosso sonho vai realizar? Estamos em desafio. Mas ele realiza, dando-nos esse poder oculto de chegar aqui à estrela cristal. E a estrela, ela fala-nos que todo sonho pode ser belo, né? Porque se nós somos arte, se nós vivemos essa harmonia através dos nossos sonhos, nós, ou seja, o caminhante dos céus lunar, ele vai perceber que juntando todo esse desapego, indo para o corpo e a mente, ele depois realiza uma, uma harmonia, uma beleza, através também dessa sabedoria, porque o humano vai-lhe trazer isso, né? Ele vai-lhe propositar, ele vai-lhe empurrar para isso. E depois vamos para onde? Vamos para Para a terra. Terra. E a terra rítmica, que é o meu tom também. Ahm,
Terra, este ser vivo, né, que nós estamos, ele está a gritar, humanos, organizem-se, humanos, humanos, onde é que vocês estão? É porque ela tem ali a facilidade da comunicação e a própria Terra, o ser vivo, ela está a comunicar a necessidade de nós cuidarmos da Terra, de nós estarmos atentos aos sinais que a Terra, né, na sua movimentação, ela, lá está, ela está a comunicar, ela está sempre a comunicar, e a Bárbara também falou, né, da comunicação, porque é o antípoda do humano, mas neste caso é análogo da Terra. E né, o tom rítmico ele pede essa organização, tipo, vermos que aqui somos todos iguais também, não é? Lá está, mais uma vez, o humano, somos humanos, somos todos humanos, e a Terra chama-nos também, a Terra rítmica chama-nos para essa igualdade. Será que nós nos vemos como iguais? E é o próprio guia, né? O rítmico, o próprio guia é a Terra rítmica também. Então ela vai ser muito fiel a si mesma neste, neste pulsar. É, porque é o pulsar em que os, os guias são o próprio Kim. Então, sim, depois de toda essa movimentação e percebermos que tudo é sincrónico e de estarmos atentos a tudo isso que está a comunicar, nós vamos para o análogo, para a mão rítmica. E, e às vezes, com tanto movimento, com tanta aceleração que está atualmente na Terra, vai. Eu acho, olha, está-me a vir agora isto que é. A Terra está a girar tão rápido, isto está tudo tão rápido, está tudo tão acelerado, que a mão já por si só, ela, né, traz esse nervosismo, esse o querer, ela cura, ela realiza, mas ao mesmo tempo, para o momento de agora, se calhar pode ser uma mão muito agitada, né, muito nervosa, ela está sempre, nós estamos sempre a fazer. E a Terra está tão rápida, nós queremos fazer tanto que, que assim se calhar não vamos conseguir curar, né? Por isso é que é o antípoda. Terra tão rápida, queremos fazer tanto, assim não chegamos. Mas então, para depois chegarmos aqui à semente, semente Galáctica. galáctica. Semente galáctica, o selo que é a transcendência da onda, que nos lembra que a Terra pode girar muito rápido e tudo pode estar muito rápido. Mas quando conhecemos, quando percebemos, quando realizamos que a nossa mão, ela é o veículo da criação, nós podemos, com muita calma, muita paciência, muita perseverança e resiliência, que é a semente, né? Ela mostra-nos isso, que ela... Eu hoje li um livro que se chama As 100 Sementes que Voaram, que é uma história infantil. E ela começa e diz assim: a árvore estava à espera de esperanças, porque ela tem esperança. Tem esperança que um dia tudo vai dar certo. E a história é que as sementes, elas voaram, mas caíram na estrada. E a estrada não é um bom sítio para germinar sementes.
Então, aquela história, tipo, isto não está nada a correr bem, a história já está a ficar triste, já estamos todos aqui a chorar, mas de repente vem a esperança, que afinal, aquilo que parecia que não estava a correr bem, de repente, em 100 sementes, não germinaram as 100 sementes, mas das 10 que poderiam germinar, afinal germinaram mais. Porque afinal na pedra, que nós pensávamos que não crescia uma semente, havia a terra dentro da pedra, ali no cimo da pedra, que fez germinar uma. E por mais que o Melro tivesse comido a semente e agora ele comeu, não. Ele, no seu cocó, ele fez com que se germinasse ali outra semente, num sítio que não esperávamos. E o esquilo, quando pegou nas sementes todas, comeu algumas, mas muitas ficaram caídas no caminho. Então a árvore sabia que no início pode parecer tudo que vai estar a correr mal, mas ela vai ter sempre a esperança. E a semente, ela lembra-nos isso mesmo, né? E depois, então, vamos aqui para a terceira cama, não sei como é que se chama, a terceira cama, não é a terceira câmara, né? Mas é aqui, É, eu percebo, mas este acho que não tem mesmo nome. não. Não, é o tom planetário. É o terceiro mas quando vocês falam em pulsar, né? Estamos a fazer aqui o pulsar. Na ordem tem algum nome? Tipo o terceiro, não é o terceiro pulsar, né? Não, Tá. pode dizer o Ki. Sim. Não. E então depois damos aqui um salto para o dragão planetário. E é a manifestação, né? Hum, O dragão é o primeiro que nos mostra que tem toda essa energia e vitalidade para ser. E ele já por si só tem essa energia, não é? De nutrir. E eu acho que por isso também o poder oculto dele é o sol, porque ele nutre tanto que ele depois, o que dá, né? Tu recebes. E uhum, ele recebe em luz, né? Vai receber em vitalidade, em fogo, em força. Mas aqui o análogo é o espelho. E ali embaixo na terra o análogo era o vento, aqui é o espelho. Não sei, eu sinto assim duas dificuldades do humano de hoje, né, de agora, que é a comunicação e o espelho. Mas eles aqui estão análogos, né? Estão-nos também a mostrar que se calhar é fácil, que se calhar é fácil aprender a comunicar através desse lugar, do coração e do espírito, e que o espelho, ele reflete tudo, né? E nós, humanos, temos tendência, né, a ir logo para esse lugar de refletir, mas o espelho ensina-nos sobre refletir a ordem com ordem. Então, posso nutrir, mas também se calhar não vou nutrir tudo. Eu vou nutrir com alguma ordem. Que às vezes, né, nós queremos mostrar que somos e que damos e que temos toda a energia para nutrir. Mas e depois onde é que nós estamos? Nós. Então o espelho se calhar pode nos ensinar ok, vamos com calma, vamos com ordem, para irmos então depois aqui à lua, que é o poder oculto, né? A onda oculta
poder oculto da onda. E a lua vai nos guiar aqui, o dragão. E como é que ela nos vai guiar? Ela vai nos guiar com a sua pureza, a sua... O dragão, ele nutre, e a lua também, ela é a curandeira, né? Então ela também vai cuidar, nutrir, mas se calhar nós só vamos conseguir, enquanto humanos, estar nesse lugar de nutrir, cuidar, quando nós conseguirmos limpar as nossas emoções. Escavar. Limpar não significa tipo, não vou ver. Não, até porque o espelho, ele vai refletir, ele vai querer mostrar. Então, deixa o espelho mostrar. Porque deixa o espelho mostrar, até porque o macaco, o espelho pode mostrar e a lua pode chorar. Mas depois chega o macaco e o macaco vem, malta, relaxem, está tudo bem. Bora que isto é só uma ilusão. Para depois fazer ali uma amizade com o sol. Tipo, o sol vai trazer um fogo, uma energia, uma alegria. E está ali em ponte para o macaco. Porque o macaco é isso, né? Ele sobe às árvores, ele come bananas e ele está lá só a existir. Mas ele sabe que está tudo bem. Vai haver uma banana, há duas, não há bananas. Vamos aqui arranjar uma magia qualquer para haver mais bananas. Para depois dar o oi ao sol e, e mostrar que assim vamos conseguir manifestar o nosso serviço planetário. E assim fica. Muito bonito. Gratidão, Joana. Obrigada, Vá. Obrigada. Gostei muito. Senti-me uma assim, como as crianças estão a ouvir uma história, sabes? De encantar. Eu aprendo com elas, então é por isso. Muito bom. Ativaste o meu macaco planetário, que é o desafio. Cadê este? Ai, é, É o análogo da estrela planetária. pois é. Muito bom. Boa. Então, se calhar agora passamos aqui para os branquinhos. Quem quer? Quem tem o microfone ligado para falar sobre o pulsar do serviço daqui? Posso ser eu, que ainda por cima é o meu antípoda. Perfeito. Começo logo aqui pelo menino mago. Então, eu também é tudo por intuição, não é? Sim, sim. Tanto esta onda terá a busca da inteligência, da sabedoria, traz-nos uma grande responsabilidade, que é do livre-arbítrio, das escolhas que nós vamos fazer, do caminho que vamos percorrer. Começamos pela inteligência, como é que nós utilizamos a nossa inteligência, não é? Temos um mundo inteiro para explorar pelo caminhante, mas tudo isso tem que ser feito na temporalidade, no aqui e agora. Cada escolha que nós fizermos, cada caminho que nós tentarmos percorrer, tem que ser feito com consciência. Daí temos que pensar em nutrir-nos fisicamente, não é? Deixar de ter determinados hábitos que já não fazem sentido para podermos só caminhar, seguir em frente. E para podermos seguir em frente de uma forma mais correta, temos como guia o espelho. O espelho vai nos mostrar não só o nosso caminho, como o caminho dos outros. E daí temos que ter bastante discernimento para aquilo que vamos escolher. O exemplo dos outros também serve para nós. E
porque só seguindo um caminho mais reto, através da nossa experiência e daquilo que temos à nossa volta, é que podemos lançar as sementes do caminho que vamos tentar percorrer para nos curarmos, não só a nós, mas todas as pessoas, tudo o que está à nossa volta, que é aquele fator oculto que está ali através da mão. Portanto, este nutrir o corpo, refletir uma ordem, não só interna como externa, semeando o caminho que devemos percorrer, é tudo facilitado se tivermos consciência da realização que pretendemos alcançar, da cura que pretendemos manifestar. E daí vem aqui mesmo no meio da onda, vem precisamente este espelho. Olha o caminho que tens estado a percorrer, olha o caminho, a visão que tu tens feito, muitos dos teus passos tens avançado com coragem, com intrepidez, para percorrer todas as áreas da tua vida, para poderes manifestar aquilo que vais pretender ser. E o espelho vai mostrar isto. Olha, o reflexo do que tens tentado percorrer vai-se repercutir no resto da tua onda. E esta vem novamente a parte do nutrir o ser, não é? De alimentarmos o nosso ser, mas que essa nutrição tem que ser feita com muito amor, com muita lealdade, com muito saber dar, saber estar, porque só sabendo manifestá-lo com carinho, com amor, é que podemos brilhar, é que podemos ter elegância nos nossos atos, nos nossos pensamentos, que nos leva a tentar, que nos leva a podermos realizar os nossos sonhos. Portanto, espelhar uma conduta, uma maneira de estar correta, nutrindo-nos de todas as formas, manifestando com amor, com elegância. Dessa forma podemos caminhar em direção aos sonhos que pretendemos alcançar. Bem, então a parte da comunicação. A comunicação tem que ser muito precisa, tem que ser muito consciente, tem que ser muito assertiva. Tanto que a comunicação está aqui no centro e tem também, vem naquela parte espectral, tudo o que tu tens que comunicar, falo, porque vai-se reverberar, falo com precisão, porque se vai reverberar em todas as circunstâncias e todas as pessoas que te cercam. Portanto, tem que ser uma comunicação muito coerente, muito deixar de pensar só em ti, mas que todos os teus atos, todas as tuas situações vai se manifestar em todos os outros. Isso é feito com muita inteligência, com o livre-arbítrio daquilo que tu vais fazer, daquilo que tu vais expressar, deixando muitas vezes morrer aquilo que já não te faz mais sentido. Está aqui como um fator oculto, não é? E fazer escolhas mais conscientes, escolhas mais assertivas. Só assim é que vais dar continuidade ao teu sonho, aos teus sonhos, aos sonhos da coletividade, de tudo o que te rodeia, para poder então lançar sementes mais consistentes, e tentando procurar ser o mais simples, o mais singelo. Só assim é que vais conseguir, não é pensar ter grande sabedoria, mas não saberes espalhar, não saberes manifestar. E todo este percurso tem que ser feito com muita consciência, com leveza, mas com a finalidade de que tudo o que eu vou fazer e que eu vou dizer, que eu vou expressar,
vai depender das escolhas que eu fizer, do caminho que quiser percorrer, naquilo que eu vou pretender alcançar, sabendo que todo este meu percurso vai chegar a um ponto que eu vou ter que semear à minha volta. E o que é que eu pretendo semear? Aquilo que eu vou pretender perseverar e transcender para o meu novo ciclo. Isso tem que ser muito bem alimentado, muito bem, com muita consciência. E é essencialmente isto que por exemplo, na minha onda do sol e no meu Kim, o meu guia, é precisamente o humano, que é precisamente a inteligência, o livre-arbítrio, não é? E este livre-arbítrio é uma coisa que me está sempre a mexer comigo. Quais são os caminhos que eu vou escolher? Quais são as atitudes que eu vou ter? O que é que eu vou dizer? Que é o meu desafio, por exemplo. E, portanto, é uma forma de nos tornarmos realmente mais humanos. E tudo o que nós fizemos e agimos vai-se reverberar e vai espalhar sementes à nossa volta. É só. Pois de uma forma muito suave, muito. Pois eu venho chamar a atenção e venho calma. Não, não. Está muito bom. Gratidão. Qual é o teu Kim, Ruth? Mente harmónica. Qual? 4.5. Semente harmónica. Semente. Mente. Semente. Ok. Tem cá a semente, tem cá aqui o humano, Sim, temos. tem cá todos. Os meus amarelos. Sou da onda do sol. Ah, gratidão. Muito bom, mãe. Sim. Gratidão pela partilha. Então agora Obrigada. faltam-nos os azulinhos. Começa aqui pela águia autoexistente. Ícaro, a águia com águia. Vamos lá. Boa noite a todas. Boa noite. Olha, quero dizer primeiro de tudo que o Brasil fez bem para vocês, hein? Gostei. Já podem marcar a próxima viagem, todas as duas, hein? E a Tita vai conosco, né? Então, pronto, tá É, tranquilo que ela já tá com a viagem marcada. a Tita já Ela- está a, lá. a, Ti- Já a tá, Tita, Tita. a Tita já se comprometeu, agora não tem volta mais, então também tá tranquilo. Não, eu tenho que voltar já. Não, agora o México é a seguir, né? Porque o André vai fazer uma. Ele agora vai para o México ou vai para a Índia? Não sei, em setembro ele vai para o México. Então é outubro. Eu sei que ele depois vai para a Índia. Que Eu ele não sei mandou. E o Brasil arrasou. eu não sei para onde o André vai, mas eu sei que fez bem o Brasil para vocês duas. A leitura foi muito inspirada, gostei. A Bárbara também foi comigo, então também já está. Já estou, já. Foram ao Brasil? Fomos ano passado. Foi? Vai fazer um ano essa semana agora. É. Ah, Bom, eu vou, assim como a Joana, eu vou ler os azuis porque tá o Kim de um dos meus filhos também nessa onda, nos azuis. Então, lá na Noite Cristal, meu filhote que veio agora viver aqui em Portugal também, de novo. Então, eu gostei muito das leituras todas, né? Dá vontade de passar por tudo, porque eu acho que esse modelo de leitura é muito bom, porque traz vários pontos de vista diferentes, né? E é uma viagem isso, porque eu comecei vendo de um jeito, passei por outro jeito, já vi várias outras coisas pelo que vocês foram falando. Então, muito bom. Eu queria só chamar a atenção aqui, porque enquanto a Ruth falava, eu estava olhando aqui para o selo do vento, né? E essa coisa da língua, né? A língua, ela é associada, né, ao paladar, o sentido do paladar é associado ao elemento água, né? Então ela está aqui esse oráculo do humano, ele é bem interessante, porque ele tem características que distinguem um humano daquilo que vem antes dele, que é o macaco, né?
De um lado está a mão, com o polegar opositor, capacidade de realização com as próprias mãos, de construção, né? De construção e de destruição também, que é uma capacidade que só o ser humano tem. E do outro lado está o poder da fala, né? Do usar a língua não só para satisfazer os desejos, né? Também usar a língua para comunicar as vontades do espírito em nós, né? Então essa língua, ela tem esse dupla função, né? Primeiro ela tem a função de nos dar, nos possibilita prazeres que só de determinada parte da evolução para cá que o ser humano tem essa capacidade, porque o último sentido a ser desenvolvido dos anteriores, do que está sendo desenvolvido agora, foi o paladar, né? Antes disso, o ser humano não tinha essa função, né, do paladar. Então, o paladar é uma função humana, por assim dizer, mais recente, né? Que distingue também o ser humano, mas por outro lado também o entrega às paixões, né? Todas as grandes paixões, né? E essa lua fala muito disso, né? A necessidade desse poder oculto da lua em relação ao humano é justamente ter a capacidade de botar as paixões, né, em fluxo, né? As emoções em fluxo, não represá-las, né? Não botar elas como regra, mas sim como um fluxo dentro da vida, né? De forma natural, de forma saudável, né? E não deixar com que elas comandem o fluxo da nossa vida, porque senão você deixa de ser um humano, né? Então esse humano ele precisa desse poder oculto para ser um humano, porque essas capacidades todas de não ser guiado totalmente pelas emoções, realizar, destruir e construir com as próprias mãos e ter prazer, mas também comunicar as verdades do espírito pela língua, isso é uma capacidade que distingue um ser humano de um macaco, que é o selo anterior, né? Então, e é interessante porque se diz que como é que eu posso dizer? Esse estado evolucional que nós temos hoje, né? Ele é chamado Jiva, né? E Jiva em sânscrito significa língua, ou seja, o ser humano ele está diretamente ligado ao poder que a língua tem de fala, de expressão e de degustação também. Então é interessantíssima essa interação que tem entre esses selos do oráculo do humano, que no fundo fala sobre escolher, propor, né? Escolher é você deixar de só optar, né? É você deixar de ser só uma peça no jogo e passar a ditar as regras do jogo, né? Então, esse livre-arbítrio é muito mais do que fazer escolhas triviais, né? Ou optar achando que está escolhendo, né? Que optar é você pegar o que te... Se a pessoa falar assim, olha, tem a direita e a esquerda, você tem que escolher um. Você está optando, você não está escolhendo, né? Por mais que falem que você tem que escolher um, você está optando pelo que te deram como opção, né? Então, escolher vai além das opções que te deram. Escolher talvez seja você ir naquilo que sequer não te propuseram. Se calhar aquilo que está além do que os seus olhos podem ver, né? E aí, isso influenciar é isso, né? Porque esse influenciar é um verbo que entrou em evidência, né, com a coisa das redes sociais, né, e tudo virou até um trabalho, né, influenciar. Mas influenciar a vida é você ter a capacidade de propor a vida, porque senão, se você não tiver capacidade de propor a vida vai te propor, e aí a chance de você viver para resolver problemas é muito grande, entendeu? Porque a vida sem um direcionamento dado pelas mãos de um humano, ela é problemas para serem resolvidos, porque tem outros seres humanos propondo coisas e criando problemas que aqueles que não estão propondo e não estão escolhendo e não estão influenciando vão acabar ficando como como é que eu posso falar essa palavra? Vão ficar como resolvedores de problemas, sabe assim? Vão só reagir e resolver os problemas que os outros criaram. Então, eu acho que essa onda, ela fala muito também sobre compromisso, sabe assim? Porque isso é um aforismo que eu canalizei há bastantes tempos já, que eu nem lembro quando foi, já tem uns anos, uns 2 anos, se calhar, que é que a língua promete,
e a mão compromete. Você falar uma coisa, você promete. Quando você assina alguma coisa com a mão, você compromete. Entendeu? Então, veja aqui que existe nessa consciência humana de ser realmente um ser humano, implica em você ser capaz de cumprir compromissos, né? Você ser capaz de. Então, essa mão, ela fala de uma coisa que pode levar tempo. Construir alguma coisa pode levar tempo, entendeu? Agora, prometer pode levar poucos segundos, entendeu? Você só usar a boca sem o compromisso de meter a mão é uma coisa que pode ser num instante, entendeu? Quantas coisas nas nossas vidas aconteceram por causa de uma promessa que depois não teve uma mão para construir? Tá entendendo? Então, isso tudo tá vindo agora. Não anotei essa parte, não, que isso veio agora na hora de falar, porque esse oráculo do humano é muito interessante mesmo, desse humano magnético. E, e pronto, e um humano que é verdadeiramente humano, ele é guiado por si próprio, né? Ele é guiado por ele próprio. Então, é muito importante entender que não é porque você nasceu num corpo humano que você é um humano, entendeu? Enquanto você estiver tendo que morrer e nascer para aprender as mesmas coisas toda vez, toda vez, toda vez, toda vez, você não é humano, você está num corpo humano, mas você não é um humano. Um humano é aquele que ganha o direito de habitar aqui sem ter que nascer e morrer 500 vezes. Aí sim você é um humano, e esse humano, ele cumpre essas expectativas todas que esse oráculo traz. Mas, falando dos azuis, eu vejo que o que dá a forma desse ser humano é uma mente criativa, né? É uma mente capaz de criar, né? Uma mente capaz de criar as suas possibilidades, né? Porque afinal de contas, para você não ter que optar e para você não ter que ser só influenciado pelos outros, você precisa criar, você precisa usar a sua criatividade, entendeu? Criatividade, entendeu? Usar a criatividade. E criatividade não ideias mirabolantes, não necessariamente são coisas que precisam chamar grande atenção ou coisas extremamente disruptivas. Uma mente criativa é uma mente que mais propõe do que justifica, né? É uma mente que mais tem ideias para resolver do que remoe aquilo que se repete, sabe assim? É uma mente que busca soluções, né? É uma mente que ela não está estagnada buscando soluções na vida dos outros. Ela tá a fim de olhar de um prisma elevado e ver que existem soluções disponíveis para todos, independente de você precisar de exemplos, precisar de influências, precisar de, sabe assim? Então, para influenciar, você precisa olhar de um prisma mais alto, senão você vai estar sempre sendo influenciado, entendeu? Você vai fazer questão de buscar influências se você não for capaz de usar a sua mente para criar, né? E a mente, ela adora não ter que criar, né? A verdade é essa, né? Por mais que a função dela seja criar, mas por outro lado, ela gosta também daquilo que já está criado, né? Então, peço desculpa aqui que acionou aqui a bateria. E daí ele vai pedir lá a seguir. Ah, sim, não falei do resto do oráculo, né? Mas é que basicamente os outros selos eles estão sempre acompanhando a águia, né? Essa mente criativa ela tem sempre o auxílio de um plano, né? De um plano, de um propósito, né? Dessa semente que é plantada, né? Dessa semente que carrega esse plano, né? Esse potencial, esse vislumbre de um florescimento, né? Ou seja, essa mente ela ajuda, o que ajuda ela a ser criativa, o que ajuda a ter uma visão elevada é ter um propósito claro, né? É ter um plano claro, é ter uma real intenção de algo que vai florescer, né? Algo maior, né? Porque quando a gente fala de florescimento, a gente não imagina uma florzinha só, né? Que vai sair ali. A gente imagina um campo florido, pelo menos eu falo a gente, mas é como eu imagino, né? Imagina um campo florido, não imagina uma florzinha só, né? Então, o que ajuda essa mente é essa visão com mais embasamento, que eu acho que é isso que a semente dá, né? E o desafio é aquilo, né? O desafio de voar alto, né? E de usar a mente para criar o tempo todo é você ouvir os seus instintos, né? Saber que às vezes
daquilo que mais te ensinaram a repudiar em você mesmo, é da onde está o maior motivo para você criar, sabe assim? É aquilo que te faz mais baixo, é onde está o segredo da sua criatividade e do seu potencial de se elevar, né? Então, esse instinto, né? Porque o instinto fala de uma coisa primitiva, né? Daquilo que é visceral sem que você possa controlar, né? Isso é um instinto, né? Então, na real, esse instinto é o que vai fazer você sobreviver, né? Se você tiver numa situação de perigo extremo, torce para você ter um instinto bem apurado, senão já era, entendeu? Então, esse instinto, e aí, quando a gente é castrado, né, vamos dizer assim, não criando teorias da conspiração e nem culpando ninguém externo, mas quando a gente se submete a uma castração social, né, familiar ou qualquer coisa assim, pode ser que num momento de extrema necessidade a gente tenha esse instinto muito domesticado, né? Então, ao invés da gente liberar uma serpente, um animal selvagem, a gente venha com um cãozinho saltitante e esteja tramado ali, entendeu? Não vai conseguir criar soluções, né? Usar a mente para criar as soluções, né? E ver de uma forma elevada, né? Então, esse é um grande desafio. E aí, pronto, o que empodera essa águia é a manifestação da morte, né? Essa capacidade de morrer, né, da maneira certa, no momento certo e, e permitir que nasça o novo, né? Permitir que, porque assim, para para você conseguir subir um pouco mais alto, não tem como você tipo amarrar uma corda, sabe assim, no plano mais baixo, e falar assim, ah, vai, se não der certo, pelo menos eu tô amarrado aqui, eu volto para aqui para esse patamar, sabe? Você precisa largar, entendeu? Você precisa desamarrar aquela corda para você genuinamente subir, porque senão você não está subindo de fato, né? E isso tem muito a ver com esse humano, né? Com esse livre-arbítrio, com isso tudo, né? Não adianta você querer, tipo, falar assim, ah, vou escolher, mas espera aí, se calhar não vou escolher assim com tanta convicção, porque se não der certo eu posso voltar para cá, sabe assim? Isso é o que muitas vezes prende os seres humanos de evoluírem o tanto que eles poderiam, né? É aquela coisa de tipo assim, qualquer coisa eu volto aqui para esse confortozinho aqui que então esse enlaçador está falando sobre isso. E o guia dessa águia, né? O guia dessa águia é saber que para além desse empoderamento que o humano tem capacidade de desenvolver, estão as ilusões, né? Então, o que motiva ele, o que guia ele, né, a fazer esse voo alto, né? É saber que, assim, beleza, se você não quiser fazer isso, ali estão as ilusões, entendeu? Olha, você fica aí iludidinho, tá tudo certo, continua é, como é? Acariciando a sua criança interior para ela eternamente habitar junto com você e você assim não precisa ser um humano adulto que escolhe e que influencia, entendeu? Fica aí, tá tudo bem. A ilusão vai permanecer sempre para sempre disponível para todos, entendeu? Então essa guiança tá ali para lembrar disso, né? Que você pode sim continuar sendo um, um humano, um macaco fantasiado de humano, sabe assim? Tem essa opção. E aí no tom da integridade, o que esse humano, para ele se desenvolver verdadeiramente, ele precisa ser íntegro com o quê? Com o seu poder de autogeração, né? O seu poder de criar realidades a partir de dentro, né? De ser primeiro aquilo que ele quer ver manifestado no outro, que ele quer ver mais manifestado, que é a coisa mais fácil é você falar assim, eu quero a pessoa perfeita do meu lado, não sei o que tá. E aí chegou a pessoa perfeita do seu lado, e ela quer você do jeito que você tá? Ela quer você ou você precisa se transformar na pessoa que a pessoa que você quer, né? Então, primeiro você se autogera, né? Primeiro você se transforma de dentro para fora, para depois você exigir da realidade externa aquilo que você quer, né? Então, ele pede integridade com isso. Olha, tá, você quer os ambientes mais maravilhosos do mundo para você habitar, mas você chega no ambiente e causa tumulto, causa caos, ou então chega com um peso tremendo na sua energia que